Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais definidoras, eu diria, do século XX, o terceiro mundo. Sabe, um conceito que já serviu para descrever a maior parte do planeta, mas que hoje em dia parece que sumiu do mapa. Mas o que era isso, afinal? E por que a história dessa ascensão e queda ainda reverbera hoje? Bom, é isso que a gente vai ver. Para a gente entender como essa ideia de terceiro mundo nasceu, a gente precisa voltar no tempo e sentir o clima daquela época. Olha só essa frase de um oficial britânico no Egito, lá em 1949. Ela é perfeita para isso. Dá para sentir, né? Uma instabilidade no ar, as velhas certezas estavam caindo por terra e a violência parecia que ia explodir a qualquer momento. O mundo estava virando de cabeça para baixo. E era nesse solo, nesse terreno fértil, que novas ideias iam brotar. E a maior transformação de todas, foi o fim dos velhos impérios. Eles estavam ruindo. A descolonização basicamente pegou o mapa do mundo e redesenhou tudo, dando origem a dezenas e dezenas de novos países. E foi exatamente aí, nesse novo cenário, que o conceito de terceiro mundo começou a ganhar força. Para ter uma noção do tamanho disso, olha só esse número: 50. Pensa na África. Em 1939, tinha só um país independente reconhecido. De repente, bum, surgem cerca de 50 novas nações. Na Ásia, o número de países independentes quintuplicou. Isso não é uma mudança qualquer, é uma revolução política em escala global. Mas olha que interessante. Por mais incrível que essa revolução política tenha sido, tinha uma outra mudança acontecendo por baixo dos panos. Uma força ainda maior, mais fundamental. E essa não tinha a ver com mapas ou fronteiras. Tinha a ver com gente. E essa força era a demografia. A gente está falando aqui de uma explosão populacional, principalmente nos países mais pobres. E esse é talvez o ponto central de toda essa história. Essa explosão simplesmente virou de ponta cabeça o equilíbrio populacional do mundo. Foi algo sem precedentes. E a velocidade com que isso aconteceu é de cair o queixo. A população do planeta inteiro dobrou, sim, dobrou, em só 40 anos a partir de 1950. Tenta imaginar isso. Em menos de 2 gerações, o número de pessoas na Terra se multiplicou por 2. Nunca, em toda a história da humanidade, algo assim tinha acontecido. E este gráfico aqui mostra direitinho onde essa explosão aconteceu. De um lado, os países ricos, desenvolvidos, um crescimento lento, gradual. Do outro, um crescimento vertiginoso, concentrado justamente naquelas regiões que a gente passou a chamar de terceiro mundo. Isso, claro, mudou totalmente o peso demográfico do planeta. Tá, mas por que isso aconteceu? O que causou essa explosão? Bom, foi uma combinação de fatores, uma tempestade perfeita. As taxas de natalidade continuaram altas, como sempre foram. A grande mudança foi que as taxas de mortalidade despencaram. A medicina moderna chegou com tudo, antibióticos, DDT, junto com uma revolução nos transportes. Isso se espalhou pelo mundo em desenvolvimento, salvando milhões de vidas numa escala gigantesca e muito, mas muito mais rápido do que tinha acontecido na Europa um século antes. Então, o cenário era esse: países novinhos em folha e uma população que não parava de crescer. O que fazer? Daí surgiu uma palavra mágica, uma ambição que uniu todo mundo: desenvolvimento. Esses novos países, com desafios enormes pela frente, mergulharam de cabeça em projetos super ambiciosos para construir suas nações e, claro, virar o jogo na economia. Na teoria, o plano parecia simples. O modelo a ser copiado era o dos antigos colonizadores, repúblicas democráticas, aquele sistema ocidental. Só que, na prática, a história foi outra, completamente diferente. A realidade foi de instabilidade constante. Golpes militares viraram algo quase corriqueiro, acontecendo em países de tudo quanto é tipo de ideologia. E na economia? Bom, na economia, a ideia era chutar o balde do modelo colonial. Chega de ser só fornecedor de matéria-prima, sabe? Essa dependência não dava mais. Muita gente olhou para o que a União Soviética estava fazendo e se inspirou. A nova receita era: o Estado assume o controle, planeja tudo, nacionaliza os recursos importantes e foca na industrialização para alcançar a independência econômica. O problema é que essa receita não funcionou igual para todo mundo. Longe disso, os resultados foram da água para o vinho. Dá uma olhada nessa comparação. Pega o caso do Brasil. Esse desenvolvimento tocado pelo Estado ajudou a transformar o país numa potência industrial. Agora, olha para Gana. Uma estratégia bem parecida acabou em desastre econômico, queimando as reservas gigantescas que o país tinha. Ou seja, sucesso e fracasso estavam ali, lado a lado.
E aqui a gente entra na parte final da história. E é aqui que a coisa fica irônica. Porque as mesmas forças, a mesma busca por desenvolvimento que uniu todos esses países sobre essa ideia de terceiro mundo, foram as que começaram a separá-los. Aquele bloco que parecia unificado começou a rachar. Agora que a gente já tem todo o contexto, dá para definir o que era, de fato, o terceiro mundo. O termo surgiu em 1952 e o que unia esses países não era a geografia. Eram três coisas. Primeiro, a pobreza, se comparada com o Ocidente. Segundo, a dependência econômica. E terceiro, a vontade de ficar de fora da briga da Guerra Fria, de não se alinhar nem com o bloco capitalista, nem com o comunista. Só que aí chegaram os anos 70 e essa unidade foi para o espaço. O primeiro grande baque foi a crise do petróleo de 73. A OPEP fez o preço disparar e, da noite para o dia, criou um grupo de países super ricos. Logo em seguida, começaram a despontar os chamados tigres asiáticos e outros países recém-industrializados, que cresciam num ritmo alucinante. Enquanto isso, do outro lado, muitas nações, infelizmente, foram ficando cada vez mais para trás. Este gráfico aqui mostra essa fratura de um jeito bem claro. Aquela ideia de um terceiro mundo como uma coisa só, um bloco único, acabou. Ele se partiu em pedaços. Agora, a gente tinha, de um lado, os países do petróleo nadando em dinheiro, de outro, os países que estavam se industrializando a todo vapor e, por fim, um grupo enorme de nações de baixa renda com uma realidade completamente diferente dos outros dois. Então, o ponto-chave é o seguinte: a distância entre o norte rico e o sul pobre continuou a crescer. Sim, mas o sul já não era mais uma coisa só. O terceiro mundo, como um grupo coeso com os mesmos interesses, simplesmente deixou de existir. Isso ficou claro para todo mundo. E a globalização, claro, só acelerou essa separação toda. Os especialistas começaram a falar numa nova divisão internacional do trabalho. O que era isso? Basicamente, as fábricas, a manufatura, começaram a se mudar em massa para alguns desses países em desenvolvimento. E isso criou uma nova leva de vencedores e perdedores e selou de vez os destinos tão diferentes dessas nações. E foi assim que a ideia de um terceiro mundo, um bloco único e coeso, perdeu totalmente o sentido. A grande pergunta que fica então é, o termo pode ter caído em desuso, mas e o legado daquela era? Aqueles sonhos de desenvolvimento, as lutas por independência, os desafios populacionais? O que disso tudo ainda molda o mundo em que a gente vive hoje? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar.